Olá pessoal, meu nome é Amanda Alcântara, sou cardiologista e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante, que é a síndrome coronariana aguda. A dor torácica, ela é um sintoma muito comum no pronto-socorro e a gente tem que ficar atento, porque a dor torácica, ela é o principal sintoma em um paciente com a síndrome coronariana aguda. Eu gosto de falar que nem toda dor torácica é uma síndrome coronariana aguda, mas uma dor torácica pode ser uma síndrome coronariana aguda. E como fazer esse diagnóstico tão temido de síndrome coronariana aguda? A gente faz pela caracterização da dor. O quadro clínico de angina, ele pode ser definido por 4 características principais da dor. A gente tem que observar a localização da dor, característica, a duração e os fatores de intensificação ou de alívio. Então, a localização é usualmente localizada no tórax, próximo ao externo, contudo, pode acometer ou irradiar do epigástrio até a mandíbula, pode irradiar para a região interescapular e para os braços, mais comumente para o braço esquerdo, menos comumente para ambos ou para o braço direito. Segundo, é o tipo de dor. O desconforto geralmente é descrito como uma pressão, um aperto, um peso, algumas vezes com uma sensação de estrangulamento, de compressão, de queimação. Pode ser acompanhado por dispneia, sudorese, náuseas ou até mesmo síncope. Em relação à duração, o tempo de duração do desconforto anginoso estável, ele geralmente é curto, menos que 10 minutos. Já os episódios acima de 10 minutos sugere síndrome coronariana aguda. Contudo, a duração contínua ou prolongada, horas ou dias, ou poucos segundos, tem menos probabilidade de ser síndrome coronariana aguda. Os fatores de intensificação de alívio, uma importante característica da angina é a sua relação com o esforço físico. Os sintomas classicamente aparecem ou se intensificam ao esforço. Em paciente com antecedente de angina, uma redução no limiar do esforço necessária para desencadear a angina sugere também síndrome coronariana aguda. O desconforto por síndrome coronariana aguda, ele não costuma se modificar em relação à respiração ou posição. Então essa é uma dica importante. E atenção, gente, com os pacientes idosos. Na síndrome coronariana aguda, em vez de dor, esses pacientes podem apresentar os chamados equivalentes isquêmicos ou equivalentes anginosos, como dispneia, mal-estar, confusão mental, síncope ou edema agudo. O eletrocardiograma ele deve ser realizado, interpretado nos primeiros 10 minutos. E o seu achado pode diferenciar pacientes em 2 grupos. O paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ST, que é o paciente com dor torácica aguda, e um supra desnivelamento persistente do segmento ST ou um bloqueio de ramo esquerdo novo. Condição que geralmente relaciona com uma oclusão coronariana e a necessidade de reperfusão imediata. Já a síndrome coronariana aguda sem supra de ST é o paciente com dor torácica aguda, sem supra desnivelamento persistente do segmento ST, mas que pode estar associado ou não com outras alterações do eletrocardiograma que sugerem isquemia miocárdica de alguma natureza com um amplo espectro de gravidade. A gente pode ter também uma elevação transitória do segmento ST, um infradesnivelamento transitório ou persistente também do segmento ST, inversão de onda T, outras alterações inespecíficas da onda T e até mesmo um eletrocardiograma normal. Nesse grupo estão os pacientes com angina instável, ou seja,
sem alterações de marcadores de necrose miocárdica. E aqueles com infarto agudo do miocárdico sem supra de ST, quando há elevação de marcadores de necrose miocárdica, que é o famoso IAM sem supra de ST. Vamos começar a falar dos pacientes com síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento de ST. Então, nesse perfil de paciente, o tempo desde o início dos sintomas, que é a oclusão da artéria coronariana, até a instituição do tratamento, seja por reperfusão química ou mecânica, é diretamente proporcional à ocorrência de eventos clinicamente relevantes. Então, esse tempo é um fator fundamental para o benefício do tratamento. É a famosa frase, tempo é músculo. Então, o eletrocardiograma ele é fundamental para avaliar a necessidade de reperfusão coronariana imediata. Ele deve ser feito o mais rápido possível. E como a gente reconhece no eletro o supradesnivelamento de ST? É uma nova elevação do segmento ST medida no ponto J acima de 1 milímetro em pelo menos 2 derivações contíguas, com exceção de V2 e V3. Em V2 e V3, o ponto de corte é um pouco maior. O critério depende do gênero e da idade do paciente. Se a paciente for mulher, é acima de 1,5 milímetro. Se for homem, acima de 40 anos, é acima de 2 milímetros. Se homem abaixo de 40 anos, é maior do que 2,5 milímetros. Pessoal, um lembrete: dor torácica aguda e bloqueio de ramo esquerdo sabidamente novo, tratar o paciente como se fosse um infarto com supra-GST. Porém, para ser aplicado, é necessário que a gente tenha um eletro prévio do paciente, mostrando ausência de BRE, o que infelizmente, às vezes na prática clínica, é difícil isso acontecer, ou senão a gente pode usar os critérios de Scarbosa para ajudar a definir. O tratamento é indicado, então, na fase aguda do IAM com supra-GST, iniciar a dose de ataque de AS associado a pelo menos um outro antiplaquetário, como clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel. Se o paciente for submetido à trombólise, a gente dá preferência para o uso do clopidogrel, visto que não há evidência em relação ao uso do ticagrelor nesse contexto. Vamos falar das doses. A dose do AS, a dose de ataque, é 300 mg e depois a gente faz a dose de manutenção de 100 mg por dia. O clopidogrel a gente usa 300 mg se o paciente for para fibrinose ou 600 mg se for para uma angioplastia primária. E a gente mantém a dose de 75 mg por 12 meses. Atenção, pessoal, não fazer dose de ataque de clopidogrel para pacientes acima de 75 anos. Em relação à dose de ataque é de 180 mg, independentemente da idade, e a dose de manutenção 90 mg de 12 em 12. E a gente mantém esse tratamento, essa dose de manutenção por 12 meses. Lembrar, não usar o ticagrelor no contexto de trombólise. E qual que é a terapia de reperfusão que a gente vai escolher? A administração do fibrinolítico deve ser realizada em até 30 minutos do contato médico, se não houver contraindicações, para paciente com dor torácica e um eletro com supradesnivelamento de ST e sem possibilidade de realizar intervenção coronariana em 90 minutos no próprio hospital ou até 120 minutos no caso de transferência para um outro hospital com serviço de hemodinâmica. A intervenção coronariana deve ser realizada em até 90 minutos para o paciente que apresentou infarto com supra em hospital com serviço de hemodinâmica. Então, vamos lá. Angioplastia primária. Tempo porta-balão de 60 a 90 minutos. Para o trombolítico, o tempo porta-agulha é de 10 a 30 minutos. O principal fibrinolítico que a gente usa é a alteplase. Existe também a tenecteplase, mas o que a gente mais usa é a alteplase. E quais são as contraindicações absolutas para a trombólise? Primeiro, um AVC hemorrágico prévio, lesões vasculares intracranianas,
por exemplo, malformações arteriovenosas, neoplasias malignas intracranianas, primárias ou paciente com metástase, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, suspeita de dissecção de aorta associada. Alguns casos de AM inferior podem ser secundária à dissecção do ósseo da coronária direita, causado por uma dissecção de aorta ascendente. Então, cuidado. E sangramento ativo, excetuando menstruação. Trauma crânioencefálico ou facial significante nos últimos 3 meses. Cirurgia intracraniana ou intraespinhal nos últimos 2 meses. Hipertensão importante não controlada com o uso de medicações parenterais. E como saber se houve sucesso na trombólise? Os critérios, então, de reperfusão, a gente pode considerar uma diminuição da intensidade da dor torácica, uma redução do supradesnivelamento do segmento ST, uma redução de 50% ou mais do supra no eletro, as famosas arritmias de reperfusão. E agora a gente vai falar dos pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Nesse contexto entra o paciente com uma angina instável e o paciente com IAM sem supra de ST. Vamos falar qual é a definição do infarto agudo do miocárdico. É uma presença de uma lesão miocárdica aguda, que é uma curva de troponina, associada a um contexto clínico de isquemia miocárdica, como sintomas sugestivos de isquemia miocárdica aguda, uma nova alteração do eletrocardiograma, uma nova onda Q patológica no eletro, por exemplo, um exame de imagem evidenciando nova alteração de contratilidade, ou perda de miocárdico viável, consistente com a etiologia isquêmica, ou uma identificação de trombo intracoronariano por angioplastia ou necrópsia. E o que é curva de troponina? Então, o diagnóstico de IAM sem supra é uma curva de troponina mais sinais e sintomas isquêmicos. Então, curva de troponina, a gente compara 2 dosagens de troponina separadas por 3 e 6 horas. Se houver variação superior a 20% entre as 2 dosagens, é uma alteração aguda. E qual que é o tratamento inicial na sala de emergência ou até mesmo na ambulância? Primeiro, em relação à oxigenoterapia. A administração de oxigenoterapia suplementar em pacientes com IAM está indicado quando o paciente apresentar uma hipoxemia com uma saturação abaixo de 90% ou sinais clínicos de desconforto respiratório. Em relação à analgesia, a terapêutica antiaginosa inicial deve ser realizada com beta-bloqueadores e nitratos, desde que não haja contraindicações, como choque cardiogênico ou hipotensão. A morfina, ela pode ser utilizada em casos refratários ou em casos com contraindicação aos nitratos ou beta-bloqueadores. Pessoal, atenção! Os beta-bloqueadores, eles não devem ser utilizados em pacientes com sintomas relacionados a vasoespasmo por uso de cocaína durante a intoxicação aguda. Em paciente com asma ou com doença pulmonar obstrutiva crônica, são contraindicadas apenas na vigência de broncoespasmo. Em relação aos antiplaquetários orais, a gente sabe que o fenômeno da instabilidade da placa aterosclerótica coronariana, ela é consequente à ruptura ou erosão com subsequente ativação plaquetária e trombose, que é um reconhecido mecanismo de deflagração da síndrome coronariana aguda. Por isso, a importância do uso desses antiplaquetários. O uso AS ele é recomendado na sala de urgência o mais precoce possível em todos os pacientes sem contraindicação. A dose inicial é de 150 a 300 mg, paciente sem uso prévio de AS, e a dose de manutenção de 100 mg por dia. É recomendado também o uso do segundo antiplaquetário, que é o inibidor do receptor P2Y12, em adição ao AS. É claro, exceto em contraindicações. E a gente tem 3 opções. Temos o ticagrelor, que é na dose de ataque de 180 mg, independente da estratégia inicial, que seja ou conservadora ou invasiva. Temos o prasugrel, que a dose de ataque é de 60 mg, é utilizada somente na sala de hemodinâmica após a realização da arteriografia, e o clopidogrel, que a gente usa na dose de ataque de 300
ou 600 mg se esse paciente for para angioplastia, também independente da estratégia inicial, seja conservadora ou invasiva. Em relação ao anticoagulante, a terapia anticoagulante ele deve ser administrada o mais rápido possível em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra-GST. A gente usa enoxaparina, 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Nos idosos, a gente faz 75% da dose, nesses pacientes acima de 75 anos. Para o paciente dialítico ou com clearance abaixo de 30, a gente usa a dose de 1 mg por quilo de 24 a 24 horas. Podemos usar heparina não fracionada também, que é menos usada. Hoje a gente utiliza mais a enoxaparina. Podemos utilizar o fondoparinux. A gente usa a dose de 2,5 mg subcutânea de 24 a 24 horas. Em relação aos hipolipemiantes, é importante iniciar o tratamento precoce com a dose alta de estatina em todos os pacientes, independentemente dos níveis de LDL. E quais são as opções? A gente tem que dar preferência às estatinas de alta potência, como a rosuvastatina, na dose de 40 mg, ou a atorvastatina de 80 mg. Se não estiver disponível, a gente dá a simvastatina 40 mg. E em relação aos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a indicação é administrar essa classe de medicamento a pacientes de risco intermediário a alto com disfunção ventricular esquerda. Também em pacientes com hipertensão arterial ou portadores de diabetes mellitus. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero ter ajudado você, plantonista, a reconhecer e tratar bem esse perfil de paciente. Um grande abraço.